Olá, meu nome é Roberto Robes e hoje eu vou continuar sobre o assunto Bitcoin, que foi do primeiro vídeo. Muitas pessoas me perguntaram algumas coisas que não ficaram bem explicadas ou que tiveram dúvidas. A primeira dúvida é: sim, o algoritmo do Bitcoin é um algoritmo de 1980 feito pelo exército americano, o SHA-256. O Bitcoin é seguro? Sim, entre aspas, ele é seguro. Vou tentar explicar isso para vocês. A criptografia usada no SHA-256, ela é extremamente resistente, mas existe uma falha, a falha dos 50%. Então, para simplificar e para deixar mais fácil de vocês conseguirem entender o que é esse ataque, eu vou pensar em uma cidade. E pensem que nessa cidade tem 10 mil computadores interligados no SHA-256 para fazer o sistema de segurança de qualquer coisa. De um bloco de notas, de um sistema de bancário, do Bitcoin. Então, o que acontece? Se o governo, ou uma empresa, ou uma pessoa conseguir, desses 10 mil computadores que estão em uma cidade, que 5.001, ele altera toda a estrutura que estava sendo protegida. Então, sim, se alguém conseguir mais de 50% de todo o poder computacional, que hoje está em mãos de empresas, o que eu acho uma coisa errada, que deveria estar para qualquer um poder minerar com seu computador, com uma placa de vídeo ou com hardware que tem, isso fortaleceria muito mais a rede. Se essa empresa, esse grupo tiver mais de 50% do poder computacional, consegue alterar toda a estrutura dos blocos, consegue mudar a cadeia. Então vou explicar de uma maneira simples. João tem 10 bitcoins. Maria não tem nenhum. Paulo também tem 10 bitcoins. João vai passar 5 bitcoins para Maria. Paulo vai continuar com seus 10 bitcoins. Se você conseguir ter o poder sobre o SHA-256, sobre a mineração, o que acontece é: Paulo, Maria e João têm bitcoins, mas se você tem esse poder, você pode simplesmente transferir esses bitcoins para qualquer outra carteira. Só que o custo de processamento, o custo de energia, o custo e o tempo que você perde para conseguir ter esse poder computacional, é melhor você ir lá e comprar bitcoins, certo? Então, existe essa vulnerabilidade? Sim, ela existe. Quem estiver falando para você que não existe essa vulnerabilidade, o sistema de Bitcoin é extremamente, é indestrutível, nada é indestrutível na nossa sociedade, na nossa humanidade. Tudo pode vir a ruir. Bitcoin também. O ouro, a prata, as moedas, tudo. Se acontecer uma coisa dessa, o Bitcoin vai a zero. O Bitcoin só é seguro porque as pessoas tendem a acreditar que ele é revolucionário, e concordo, ele é sim revolucionário em 2008, 2009, 2010. Só que hoje, em 2023, os governos têm tecnologias muito melhores do que o Bitcoin. Exemplo disso, no Brasil, Pix, que é basicamente QR Code, igual tem, uma chave, igual tem também no Bitcoin, mas é muito mais rápido a transferência. E outra coisa, existem golpes no Bitcoin, certo? Existem carteiras no Bitcoin e existe a mineração do Bitcoin. Uma coisa é eu hackear a mineração, os blocos, alterar eles. Outra coisa é um ser humano colocou numa carteira de Bitcoin, tem vários tipos. Eu dar um exemplo que é uma mais tradicional, que é como se fosse um pendrive. Colocou os seus Bitcoins lá, colocou as palavras-chave ou o seu código de segurança e foi hackeado. N fatores, e N fatores quer dizer tantos fatores quanto se queira colocar nessa hipótese, podem ser colocados. A pessoa pode ter perdido a carteira, ela pode ter perdido a senha porque ela escreveu
ela pode ter enviado a senha para o criador do Bitcoin. Eu acredito que pode ser um grupo, ou uma empresa, ou até mesmo o governo. É muito sofisticado, é muito complexo, é muito mais rico do que a gente consegue pensar, imaginar pela questão da época. E outra coisa, quem eram as primeiras pessoas que mineravam Bitcoin, que não valia nada, e as primeiras pessoas que começaram a acreditar no Bitcoin e colocar o seu dinheiro lá. Então, vendo a nossa sociedade, pense o seguinte: vai ser criado um outro tipo de sistema que é revolucionário. Você colocaria o seu dinheiro lá? Essa é a pergunta que eu me faço da época de 2009, 2010, 2011. Quem começou a pagar os bitcoins que as pessoas tinham? Porque tende a se entender que as pessoas têm medo de perder dinheiro e medo de entrar em golpes. Algumas pessoas são aventureiras, mas não seriam a grande maioria. Então, fica sempre essa dúvida no ar. Mas, se é uma empresa que começou a pagar os bitcoins, se é um grupo que começou a pagar os bitcoins e as outras pessoas começaram a ganhar dinheiro com isso e comprar mais bitcoins e não queriam vender pelo preço que está e aumentou o preço e hoje a gente chegou no Bitcoin do jeito que está, mérito delas. Elas arriscaram muito dinheiro para isso e tiveram recompensa. Algumas pessoas se perderam no tempo, cometendo erros na carteira, colocando bitcoins em HDs, formatando os computadores, pegando vírus, esquecendo senhas de e-mails. Então, isso tende a fazer com que os 21 milhões de bitcoins que vão ser minerados, que vão surgir ainda, né, alguns bitcoins, porque como você, eu espero que você saiba, mas se você não sabe, vai saber agora. A cada 10 minutos, aproximadamente, é feito um bloco de Bitcoin. O que é isso? Quer dizer que todas as transações que são feitas de pessoas enviando para pessoas, de robôs enviando para robôs, de robôs enviando para seres humanos, de corretoras, tudo é computado para se confirmar que a carteira do João, a carteira de Maria e a carteira de Paulo e a carteira de todo mundo está com a mesma quantidade de bitcoins ou que as transferências foram feitas com sucesso. Isso é uma coisa linda de se pensar, porque isso é complexo. Isso é muito complexo. Mas é a cada 10 minutos. Mas também existem casos na mineração do Bitcoin de blocos com mais de 1 hora, 2 horas. Pode acontecer? Pode acontecer. Só que a rede, ela se adapta. Como eu falei, ela não é uma inteligência artificial, mas um algoritmo que foi feito pelos criadores, ou por Satoshi Nakamoto, se assim você preferir, a cada vez que aumenta o tempo de mineração de um bloco, o poder computacional da rede diminui. E se o tempo de mineração de um bloco diminui também, o poder de mineração da rede aumenta. Ou seja, a dificuldade de se conseguir o NOSE. O NOSE é um código que foi fundado desde o princípio para cada bloco do Bitcoin. O NOSE é o grande responsável por pessoas gastarem milhões e milhões e milhões em mineração de Bitcoin. Quebrar o NOSE garante a você a honra, o direito, o dever de minerar um bloco de Bitcoin e assim adquirir a recompensa por esse bloco, que é Bitcoins. No começo da mineração, qualquer computador poderia baixar o software do próprio site do bitcoin.org e minerar bitcoins. Ter a sorte ou o privilégio de minerar um bloco de bitcoins e conseguir com esse bloco 50 bitcoins. Mas infelizmente isso com o passar do tempo foi tirado, como eu falei, para mim é uma falha. Eu acho que todos deveriam ter a oportunidade, porque isso aumentaria o poder de segurança da rede exponencialmente. Se todos pudessem ajudar a rede a ser segura, mas é muito mais difícil conseguir minerar nos bitcoins. Mas se você acredita no Bitcoin, você ajudando a rede com o seu computador ligado, você fortalece a segurança dos seus bitcoins e dos bitcoins de todas as outras pessoas.
certo? Existem muitos golpistas no mercado de cripto. O mercado cripto, infelizmente, está rodeado de pilantras, malandros que querem enganar pessoas, que falam que vão dar lucros de 10% ao ano, 20%, e são golpes. Eles fazem textos para explicar a maravilha dos projetos deles com uma perfeita sincronia. Ou seja, você lê um texto explicando como é que vai ser feito o pagamento, como é que vai ser feito a forma da deflação da moeda, é lindo e maravilhoso. Especulação. O mercado cripto ama especulação. O mercado cripto ganha muito dinheiro com especulação. Tudo é vendido como se fosse revolucionário. Porém, nem tudo vai funcionar e vai ser usado por anos e anos e anos, igual o Bitcoin. Qual foi a outra dúvida que me perguntaram também? Essa é interessante. O que eu acho sobre o padrão do SHA-256 e por que eu dei a ideia de que hoje o SHA-256 é ultrapassado e teria um SHAs melhores. Exemplo, SHA-512. Bem, como eu falei para você, a dificuldade do SHA-256 é o 2 elevado a 256. Isso dá um número muito grande. E realmente é muito grande mesmo. Só que o SHA-512, que é 2 elevado a 512, é exponencialmente maior, exponencialmente mais complexo e exponencialmente mais difícil de ser hackeado. Deve-se trocar a rede do SHA-256, o algoritmo, pelo 512 ou por qualquer outro SHA que for melhor, a comunidade do Bitcoin que decide isso. Se a comunidade, como eu falei, os grupos dos mineradores quiser trocar para um SHA extremamente mais forte, mais poderoso, mais sofisticado, sim, eles podem. Mas a comunidade tem que querer. E eu vejo que a comunidade respeita muito o original, a originalidade do Satoshi ou dos criadores do Bitcoin. Eles não tendem a alterar muito. Já foi alterado, sim, a criptografia do Bitcoin inúmeras vezes na história, porque o Bitcoin não era perfeito e não é perfeito, certo? O problema só é alterado depois que acontece algum tipo de erro. O Bitcoin Cash é uma divisão do Bitcoin. Basicamente é a mesma coisa do Bitcoin, só que com outras características, que eu não acho que compensa eu falar aqui, mas se você quiser procurar, é interessante você saber. Tem muita moeda que é Ctrl+C, Ctrl+V, que é a cópia do Bitcoin com algumas alterações e tentem a sorte e vejam o que vai dar. Tem moedas que são de pessoas que são conhecidas, certo? Pelo mundo cripto, e que são as cabeças chaves dessas moedas. Então, se os seus criadores forem sequestrados ou morrerem, pode acontecer de a gente ter algumas surpresas que não estavam assim tão visíveis. Como eu disse, eu acho que um criador de um Bitcoin nunca abandonaria o seu projeto. Ele nunca deixaria o seu projeto largado. Porque um programador tem muito ciúme do que ele cria, do que ele desenvolve. E eu acredito que o Satoshi também tem isso. Então eu acho que Satoshi, o criador, ou criadores, a empresa, nunca abandonou o Bitcoin. Sempre ganhou com o Bitcoin. E mais do que a gente consegue imaginar. Bem, acho que o vídeo já está meio longo. Espero que vocês tenham entendido. E muito obrigado. Curta o canal, compartilha, segue a gente, dá sugestão, porque isso ajuda muito a gente conseguir fazer conteúdo de qualidade para vocês. Valeu!